Começo de postura, talvez você tenha escutado algumas coisas diferentes ou iguais, como você sempre escutou, mas talvez o Espírito está te ajudando a dar passos diferentes. E a gente tem esse momento que é uma oportunidade da gente começar bem as coisas, dar os passos de uma maneira firme, correta, direita. A gente, quando olha para o início da igreja de Jesus, lá atrás, a gente vê que Jesus organizou as coisas, ele preparou o caminho, ele foi organizando ao longo de milhares de anos, né? Deus foi organizando a história, a gente falou muito sobre isso no Natal, nas profecias, né? Naquilo que a gente foi construindo ali no Advento. Mas em algum momento Jesus começa a igreja. Ele começa a igreja, ela começou também em algum momento. Ele subiu aos céus, ele falou, eu fiquei um tempo com vocês, eu preparei, está aqui os discípulos, eu dei a missão, você sabe o que você tem que fazer, eu vou voltar, mas até lá vocês vão viver como igreja, vocês têm algo a fazer. E ele sobe para o céu. Quando ele faz isso, passa algum tempo, o Espírito Santo inunda aquelas pessoas, né? Elas são encharcadas ali pelo Espírito Santo, o Espírito de Jesus, né? Ele vem, começa a agir poderosamente. Passar ali 40 dias, o Espírito Santo faz algo tremendo naqueles discípulos, naqueles primeiros homens e mulheres que eram o início da igreja ali, e o Espírito Santo começa a conduzir para obras maravilhosas. Pessoas são libertas, lugares são abertos, curas acontecem, milagres acontecem, pessoas saem da sua vida de escravidão, da sua vida de tristeza, de miséria, e a verdade vai sendo pregada. O Espírito Santo vai conduzindo, a gente vai vendo no livro de Atos, vai conduzindo a igreja para que as coisas maravilhosas aconteçam, para que o Evangelho vá alcançando cada vez mais e mais pessoas. A Bíblia narra que o ambiente é gostoso lá, o ambiente é cativante, porque são pessoas que estão começando algo, elas estão começando até a se conhecer, mas elas estão começando a viver algo que nunca elas tinham vivido, essa ação do Espírito Santo. Então eles trocam as coisas entre si, eles veem, alguém está precisando de ajuda de alguma maneira, vamos tentar cuidar, vamos tentar ajudar. Eles gostam tanto de estar junto que eles estão ali quase todo dia juntos e comendo juntos. Eu imagino quantas verdades o Espírito foi revelando nessas conversas, quantos tempos de comunhão eles não viviam. Algo parecido com o que você provavelmente já viveu aí com algumas das nossas famílias aqui, talvez no pequeno grupo, né, na célula, aqui na nossa celebração de domingo. A igreja estava começando, o ambiente era gostoso, era um ambiente familiar, e a presença de Deus ali, ela faz com que essa igreja ela cresça rapidamente. Essa igreja, esses discípulos, né, que estão juntos vivendo a vida ali, isso começa a crescer rapidamente. Porém, apesar da ordem de Jesus lá atrás ser, vão por todos os lugares. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês e a minha ordem, o meu mandamento é que vocês façam discípulos em todos os lugares. Vocês vão começar aqui, esperem, vai descer o Espírito Santo aqui em Jerusalém, e a partir de Jerusalém eu quero que vocês avancem e espalhem para o mundo essa boa notícia. As pessoas precisam viver esse ambiente cativante, essas verdades que transformam, essa libertação de vida, que eu acredito que a maioria aqui já viveu e sabe do que eu estou falando. O mundo precisa saber disso. Mas, a despeito dessa ordem de Jesus, os discípulos ficaram ali. Ficaram confortáveis ali em Jerusalém, porque estava bom, as coisas estavam acontecendo. E aí, o que acontece é que uma perseguição começa na cidade. É bem verdade que Jesus já tinha sido morto por conta de tudo isso. A perseguição ela não é nova, o líder maior nosso tinha sido morto pelos líderes judeus. Então, Jesus já tinha prometido, vai haver perseguição. Se vocês me seguirem, vocês vão ter que tomar uma cruz, porque haverá dificuldades. A perseguição vai chegar. Se eles me odiaram, como é que eles vão amar vocês? Eles também vão perseguir vocês. Isso estava, acho que, na cabeça dos discípulos, mas nessas primeiras semanas, nesses primeiros meses, eu diria até, a coisa estava tão boa, e aí quando acontecia uma perseguição, acontecia um milagre, e eles se enchiam de coragem, né? Porque quem vai contra nós se os portões das prisões são quebrados, se a gente cura as pessoas, se a multidão está conosco, porque a gente está vendo que o Espírito Santo está agindo. Os líderes começaram a ficar acuados, na verdade. Parece aquele sentimento de vitória. Então eles estavam ali
sabendo que a perseguição ia acontecer, porque Jesus tinha sido morto, claro, mas eles estavam confortáveis ali, desobedecendo a ordem, que era espalhar por toda a terra. Até que um dos grandes líderes da igreja, Estevão, ele é perseguido, eles colocam ele diante de um tribunal ali na hora e começam a debater com ele, e ele é julgado e morto. Um dos grandes líderes da igreja é apedrejado e morto. Estevão morre como um mártir ali, as pessoas, e ele está tentando falar, não, Jesus é real e tudo, e eles não querem saber. Eles fecham os ouvidos, fecham os olhos e matam Estevão. E a partir disso, a perseguição ganha força. Porque parece que esse limite precisava ser rompido, né? O limite de matar alguém. E eles estavam tentando perseguir e ameaçando, pare de falar essas coisas aí, pare de falar de Jesus. Mas até que eles criam força e matam Estevão. E aí todo mundo fala, a perseguição ela é real, e ela se intensifica, ela acontece, e ela espalha as pessoas. E aí eu queria que você abrisse no capítulo 11 de Atos, a partir do versículo 19. Atos 11, 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, mas não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Junto com esse crescimento da igreja veio a perseguição. E aí quando eles cruzam o limite de matar alguém e matam um dos líderes daquela igreja, Estevão, matam ele, a perseguição então se intensifica. E eles começam a buscar as pessoas. Saulo, que já vai entrar na história bíblica, ele era um dos homens que estava ali e aproveitou esse momento para sair perseguindo a igreja. Pegava cartas de perseguição. Onde é que será que tem algum cristão? Eles não usavam esse termo ainda, algum seguidor de Jesus. Onde é que será que tem esses discípulos de Jesus? A gente vai perseguir eles. Ganhou força a perseguição. Mas junto com essa perseguição, fez com que os discípulos fossem dispersos, espalhados. Esses discípulos que estavam ali só na cidade de Jerusalém, vivendo esse ambiente gostoso, esse ambiente de verdade, de ação do Espírito Santo, eles são espalhados por toda a região. E assim o Evangelho começa a sair de Jerusalém, que era a ordem de Jesus. Eu quero que vocês façam discípulos não só aqui em Jerusalém, mas em toda a terra. E eles permanecem ali. Até que por causa dessa perseguição, eles são obrigados a sair de Jerusalém. Eles são espalhados, dispersos de Jerusalém. E dessa maneira, o Evangelho começou também a ser pregado em outras cidades. De uma maneira interessante, Deus usa essa crise, e uma crise severa, uma crise profunda. Eles são perseguidos e mortos. As famílias têm que se esconder, porque um irmão nosso acabou de morrer aqui, um dos grandes líderes. Deus usa essa crise para tirar os discípulos da zona de conforto deles, daquele ambiente interessante que eles estavam vivendo ali, mas para que eles pudessem cumprir a missão. E aqui tem uma verdade muito poderosa. Deus sempre vai cumprir a sua vontade. Sempre. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus vai usar tudo. Lembra da história de José lá? Quando ele é preso e os irmãos vendem ele, e a história vai acontecendo, ele está ali com seus irmãos em algum momento, em outro ele já está sendo escravo em tal lugar, depois ele vai para outro palácio e é preso lá também e está sendo ameaçado de morte para que em algum momento ele se torne o segundo homem mais poderoso do Egito. E os irmãos dele, quando descobrem isso, ficam com medo que ele possa se vingar, e ele fala, não, Deus é soberano. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma as catástrofes em oportunidade. Deus transforma essas crises em momento de cumprir a missão. Os discípulos que estavam ali, eu diria até presos na sua zona de conforto,
incapazes de agir, porque eles estavam tão bem naquele lugar. Foram dispersos, espalhados, porque uma perseguição aconteceu. Deus é soberano, e Ele sempre vai cumprir a vontade dEle. Nada impede a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós façamos discípulos, é que nós espalhemos a boa nova. Agora, você percebe que a dificuldade que eles estavam vivendo agora depois da perseguição, quando eles foram espalhados, imagina, você está aqui e você tem que fugir para outra cidade, que talvez você não conhece. Um ou outro até volta para, eu tenho um parente em tal lugar, em outro, mas tudo é diferente, tudo é ruim, porque você é expulso de um lugar, você não se programou para aquilo. Essa dificuldade, ela não serviu de desculpa para que eles ficassem parados na missão, ao cumprirem a missão. Muitas vezes nós esperamos a situação se acalmar um pouco. Você já percebeu isso? A gente espera a situação se acalmar um pouco para que então nós possamos obedecer e cumprir a missão que talvez Deus deu individual para você, ou a missão geral que Ele deu para todos nós. Vão e façam discípulos. Eu já ouvi muitas vezes assim, não, pastor, eu ainda, é que eu estou melhorando algumas coisas aqui em casa e tal, assim, e aí depois eu vou abrir uma célula aqui em casa. É que eu preciso organizar aqui uma rotina, e também eu e a minha esposa, né, com os filhos, não está no momento ainda, a gente está num ambiente meio desconfortável, e aí não é tão bom para fazer a missão. Deixa eu me organizar primeiro, e aí eu vou fazer a missão. Ou a gente está vivendo um momento aqui como casal, eu acho que servir lá, talvez no domingo, ou ajudar alguém, discipular alguém, chamar alguém para andar comigo, eu não sei tanto de Bíblia ainda. Eu não estou tão preparado para fazer algumas coisas, eu estou numa situação que não é a ideal para cumprir a missão. Esses homens e mulheres tinham acabado de ser expulsos das suas casas. Eles saíram de Jerusalém fugidos, perseguidos, literalmente. Eles não podiam mais ficar lá, eles tiveram que largar tudo e sair correndo. Não sei se da noite para o dia, né, mas de uma maneira muito rápida, impulsionados por essa perseguição. Mas a Bíblia diz que mesmo numa situação desconfortável, que seria chegar numa nova cidade, tentar se arrumar, ainda sob ameaças, né, será que alguém não está perseguindo? Porque esses homens e mulheres, mais homens, porque eram os líderes judeus que estavam perseguindo, né, os líderes judeus lá de Jerusalém que estavam perseguindo, não pararam em Jerusalém. Eles seguiram a perseguição. Saulo é um exemplo disso. Ele ia atrás nas cidades. Então você chegava numa cidade ainda sob ameaças, né? Sob a tutela do medo ali. Puxa, mas será que eles não estão me perseguindo até aqui? Mas isso não brecou eles, isso não parou eles, isso não impediu que eles entendessem que Deus deu uma ordem para eles. Jesus tinha ordenado que discípulos fizessem discípulos. Todos nós, todos os discípulos, precisamos fazer novos discípulos. E pelo poder do Espírito Santo, através do poder que o Espírito Santo nos capacita e nos dá, e é algo dele, é graça, nós podemos, em qualquer situação, cumprir essa missão. Na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua família maior, né? Os parentes, na sua família menor, talvez você está numa família que tem ali dentro pessoas, e você está esperando a situação ficar um pouco diferente. Talvez até confortável, você se preparar melhor. Esses homens e mulheres entenderam que Deus vai cumprir a missão, e a ordem é: façam discípulos. E mesmo num ambiente estranho, que agora, desconfortável, ruim até, nós precisamos agir. Deus deu essa missão para nós também. Nós, cada um, eu e você, fomos comissionados, ordenados, mandados por Jesus. Eu tenho toda a autoridade. Mateus 28, lembra o final do discurso de Jesus? Toda a autoridade eu tenho. Eu mando em tudo, Jesus está falando. E a minha ordem é: vão e façam discípulos. Eu vou fazer isso acontecer de alguma maneira. Nem que a crise tenha que chegar, nem que o desconforto tenha que acontecer. Mas pelo poder do Espírito Santo, todos nós podemos cumprir isso na nossa família, células, vizinhança, amigos. Talvez você possa lembrar, né, alguma crise recente que você viveu, alguma dor, algum desconforto. Eu penso logo em algo maior que aconteceu no nosso estado, né, as enchentes. A gente está vendo na Califórnia os fogos, né, assim, os incêndios, as queimadas. Aqui em Peruíbe, né, ainda está debaixo d'água. E nesses momentos, a gente escuta tantos testemunhos de pessoas que abriram a vida
para Jesus. Perceberam ali que elas estavam talvez ancoradas em coisas que agora elas não têm mais e elas precisam correr para Jesus. E eu diria até pessoas que, a igreja, né, pessoas que já estão ancoradas em Jesus, percebem que o tempo está correndo. E elas não falaram para o vizinho, e agora o vizinho perdeu tudo e ele não consegue nem chegar para falar, puxa, Deus te abençoe, porque e nunca ele falou isso. Nunca eu convidei ele para vir para minha casa, nunca eu compartilhei que Jesus é real. E no tempo de crise as coisas são aceleradas, elas são movidas. A gente sempre escuta isso, tempo de crise é tempo de oportunidade, é tempo de você entender, discernir o momento e avançar. Quais foram as últimas crises que você viveu e o quanto que isso moldou talvez o teu caráter? Talvez foi na crise que você deu um passo para trás, reajustou e foi mais para frente ainda, conseguiu ser mais afiado ainda. A história avança, versículo 22. A notícia a respeito deles, desses novos convertidos lá na cidade de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, uma outra cidade, à procura de Saulo. Quando a igreja ela começou a avançar, muito por conta da pressão da crise, a crise fez com que a igreja avançasse, novos discípulos foram feitos. Os discípulos começaram a fazer novos discípulos. E uma necessidade ficou muito clara. Mais servos estavam sendo chamados para trabalhar. Conforme a igreja vai avançando, e de novo, Deus vai fazer isso se cumprir de qualquer maneira. Deus é soberano, Ele vai fazer a vontade dEle. Ele nos ordena, vão e façam discípulos. E conforme a igreja vai avançando, e nós, a igreja, nós discípulos, vamos fazendo mais discípulos, uma necessidade surge, que são mais servos, mais pessoas dispostas a ajudar. Porque a obra cresce, a igreja cresce. E aí, aqui é interessante porque, de novo, eles estavam lá em Jerusalém, homens e mulheres judeus que conheciam todo o Antigo Testamento, viram Jesus, então eles estavam ali. Quando a crise acontece, eles são espalhados por todos os lugares. Mas eles chegam, e aí eles citam algumas cidades aqui no texto, você viu lá, né? Fenícia, Cirene, Chipre e tal. Eles chegam em alguma dessas cidades, mas eles não anunciam o evangelho para quem não é judeu. A ordem era muito clara. Claro que vocês devem anunciar para todas as pessoas. Vão anunciar para todos os lugares. E Jesus ele deixa bem claro quando ele fala Jerusalém, Judeia, até aqui só judeu, né? Samaria, as pessoas que vocês não se dão bem, e todos os povos da terra, vão por toda a terra. A ordem é muito clara. Mas esses judeus, esses homens e mulheres que estavam lá em Jerusalém e foram dispersos, eles não obedeceram de novo. Eles não estavam obedecendo lá, agora eles continuaram não obedecendo porque eles só falaram para os judeus. Eu não vou lá, eu nem conheço aquela pessoa. E quando a gente fala isso, eu nem conheço, talvez você se pegue nessa dúvida, assim, mas eu não vou falar com o meu vizinho 2, 3 casas daqui, chamar ele lá em casa para uma janta, ou para um café, ou né, para a nossa cela. Eu nem conheço essa pessoa. Talvez seja até verdade, mas aqui eles não conheciam mesmo, porque eles estavam em outra cidade, e eles talvez não falassem nem a mesma língua direito, eram outro povo, tanto que eles ficaram ali. Não vamos falar com quem não é judeu. Vamos ficar só aqui, com quem a gente conhece, com o nosso tipo de gente, com o nosso povo. E aí, mais uma vez, Jesus levanta homens e mulheres, servos, que entendem o que deve ser feito. Pessoas que já são as marginalizadas, pessoas que já não eram a elite ali daquela pequena igreja que estava começando. E elas falam, não, eu vou lá falar. Pessoas que já são de outra cidade, chegam lá e falam, puxa, por que a gente não está falando para os não-judeus? Pois é, não, eu vou falar. E aí eles começam a anunciar, e a igreja cresce mais ainda. Só que isso chama a atenção da liderança lá de Jerusalém. E eles falam, eu ouvi dizer que alguns novos discípulos criaram coragem e agora estão falando o evangelho para qualquer um. Tem gente que não é judeu que está se convertendo lá na Antioquia. Então a gente precisa mandar alguém, Barnabé, vai você lá, vai lá ver o que está acontecendo.
E Barnabé, que é pouco citado até aqui na Bíblia, ele era um homem que a Bíblia fala que ele estava ali, ele ajudava, ele em algum momento estava precisando de dinheiro, ele foi lá e deu uma ajuda financeira. Então era uma pessoa que estava ali disposta, mas não era um dos grandes líderes da igreja. Não, a igreja avança, a obra avança, mais servos são necessários. Então, vai você mesmo, vai lá, seu Elo tem que ir. Mica, vai ter que ir, a gente vai precisar achar mais gente. Magnus, a gente precisa resolver um problema que está acontecendo lá. E manda um Barnabé para lá. A ideia deles era, veja o que está acontecendo, porque pessoas que não são judias estão se convertendo. Vai lá ver. E aí Barnabé chega lá, um homem bom, e ele vê a graça de Deus agindo. As pessoas estão se convertendo. Novos discípulos estão sendo feitos. A graça de Deus está agindo ali. Ele fala, eu não posso... para mim é muito também, eu vou precisar chamar mais um. E ele vai lá, eu vou em outro lugar chamar um tal de Saulo, que tinha acabado de se converter. Há pouco tempo, Saulo estava perseguindo a igreja. Agora Saulo está lá, se preparando em outro lugar. Eu vou chamar Saulo para cá, porque eu preciso de mais gente para o trabalho. Conforme o reino avança, mais servos são necessários. E parece que o filtro, né, da necessidade de quão preparado precisa ser essa pessoa começa a baixar. Porque antes eram só os apóstolos, e aí começam a ser, não, só os judeus. Agora, qualquer um que está indo ali, a gente precisa... Você que era de outra cidade, vai lá. Barnabé, vai lá também. Saulo, não, mas ele estava perseguindo a igreja até... Não, a gente precisa de gente para cuidar da igreja, a gente precisa de gente para discipular. Até que em um momento, toda a comunidade estava tão envolvida que é ali onde a primeira vez eles são chamados de cristãos, nesse lugar. E cristão significa pequeno Cristo, imitador de Cristo, seguidor de Cristo, né? Um cristinho. Em português é engraçado porque cristão é grande, né? Mas é como se fosse um pequeno Cristo. Olha lá, ele parece um Jesusinho, né? Ele é bem cristinho mesmo. Assim. Isso que significava, até de uma maneira pejorativa começou esse nome, né? A igreja já não era mais só os judeus, já não era mais só aqueles primeiros convertidos lá, que ficaram lá. Agora era gente de outras cidades, que tinha acabado de se converter, que já estava fazendo novos discípulos. Aí vem Barnabé, eu ajudei com dinheiro lá, eu sou um cara... Não, vai, você precisa liderar uma igreja nova lá em Antioquia. Não, eu vou chamar Saulo, vem também. Até que toda a comunidade começa a ser percebida por aquela cidade como os pequenos cristos. Todo mundo lá parece Jesus. Todo mundo parece Jesus. Tu olha Jesus, só tem cristão lá, só tem gente que parece Jesus. É o que começa a acontecer. Aqui na nossa cidade, a nossa igreja está crescendo também. O evangelho está avançando, nós podemos ver, é tão bonito, eu vou olhando e percebendo as verdades sendo pregadas, pessoas tendo suas vidas transformadas, relacionamentos sendo restaurados, né? Casamentos melhorando, caráter deixando de ser mal e sendo puro, pessoas que não conheciam Jesus há poucos meses, entregando suas vidas, sendo batizados aqui. A igreja está avançando, casas sendo abertas, e aí a gente tem conversas acontecendo. Sabe quando tu vai quebrando essas barreiras, e aqui na nossa cidade a gente está vendo a igreja avançar, a igreja está avançando, mas nós precisamos de mais pessoas que estejam dispostas a fazer isso. Isso que esses homens e mulheres, não, mas eu não estou muito pronto, não, eu estou no meio de uma perseguição, não, eu acabei de me converter, não importa. A ordem é, façam discípulos, abram suas casas, convidem pessoas para caminhar com vocês, para orar com vocês. Chamem pessoas, se você ainda não abriu a sua casa para a gente ver o pequeno grupo ali, a célula, né, como a gente fala, participe de uma. Eu nem sei, nem participei, então vai. A gente tem células acontecendo aí durante a semana, mas a gente quer te desafiar a ser esse servo que reage, que responde à ordem de Deus. Vão e façam discípulos, não é só para mim, para o Márcio, você viu que vai saindo, não é para o Pedro e João e Tiago, e foi indo, pessoas que a gente não sabe nem o nome, essa que é a verdade. As pessoas, eu nem sei o nome das pessoas que mais converteram gente lá em Antioquia, eu não sei, Paulo não foi, Barnabé não foi, Pedro não foi, eu não sei quem foi. E essa que é a maravilha. Você não quer ter seu nome conhecido. Você não precisa ter isso, você não precisa crescer, você não precisa se preparar, você precisa ser um cristão. Você precisa ser famoso, conhecido por... Essa pessoa parece Jesus. Quem que você está discipulando ou orando
para discipular, né, para alcançar, para chamar para perto de você e falar, você conhece Jesus? A Suzy estava contando ontem que é comum, porque como nós temos 4 filhos, e infelizmente isso não é tão comum, é normal que as pessoas venham falar com ela quando ela está tipo, numa pracinha, alguma coisa assim, puxa, ela brincou assim, que por trás a pessoa quer falar assim, você é louca, né? Mas a pessoa começa falando assim, nossa, corajosa, né? Bah. E vai começando a conversa ali, né? E ela falou, isso acontece tanto que eu tenho que preparar um discurso, porque eu nem sei o que responder, eu sempre falo uma coisa diferente, eu quero ter um discurso pronto. E foi tão legal que ela falou que algumas coisas assim, pensou num versículo, né, para ter pronto ali, todas as coisas. Mas ela falou algo que foi precioso, que quando alguém falar com ela assim, puxa, 4 são todos teus, como é que você consegue fazer isso? A resposta dela vai ser assim, você conhece Jesus? Porque é daqui que eu começo. Tem que começar aqui, entendeu? Você conhece Jesus? Daqui a gente vai. Quem que você está orando ou discipulando? Quem que está perto de você e você já está com esse olhar de fazer essa pessoa conhecer Jesus? Porque essa é a nossa missão. E, de novo, Deus vai fazer a missão ser cumprida. Ele se importa mais com as pessoas que não conhecem Ele do que nós mesmos. E eu te garanto isso porque Ele mandou o Filho dEle. Deus é soberano e Ele pode fazer até uma crise, até uma perseguição acontecer. Nossa, Ele é o primeiro a pagar o preço. Ele falou, não, eu estou muito disposto a pagar o preço. O versículo fala, se Ele nos deu Jesus, não nos dará também todas as outras coisas? Deus foi o primeiro que falou assim, eu quero alcançar as pessoas e eu vou dar o meu Filho. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, de tal maneira. Quais características aí de Jesus as pessoas já identificaram na sua vida? Você já foi confundido com Jesus? As pessoas, nossa, tem alguma coisa em você que... As pessoas já percebem isso ou ainda não? Ou ainda não? Ou você, é o Pedro, o Paulo, tal pessoa. Você é o seu nome. Você ainda não perdeu o nome. E virou um desses que eu não sei quem são, mas que foram chamados de pequenos Jesus, de cristãos, seguidores de Jesus. Bom, avançando ainda no versículo 23. Ele chama, na verdade, no 24, ele chama, Barnabé foi lá e chamou da cidade de Tarso, ele foi lá e procurou Saulo e chamou ele para cá. E quando ele o encontrou, levou ele para Antioquia. E durante 1 ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Percebe que ele vai lá, chama Paulo lá na cidade de Tarso, chegam em Antioquia e aí eles ficam 1 ano inteiro se reunindo e ensinando essa numerosa multidão. Deu trabalho isso aqui. Esse Barnabé, que há pouco tempo atrás estava lá só ajudando, dando uma oferta de vez em quando, precisa de alguma coisa, eu estou aqui para ajudar. Lá em Jerusalém, ele é chamado e fala assim, vai lá para Antioquia, outra cidade, em outro país, em outro lugar, ver como é que a situação está. Ele percebe que ele precisa de ajuda, chama outro cara de outro lugar, porque a igreja começa a crescer, e o que era talvez uma viagem de verificação da situação, se torna uma mudança de vida. Ele tem que morar lá na cidade, começar a discipular as pessoas, ele passa 1 ano lá, ensinando a multidão que começa a crescer, até que a cidade, como eu disse, começa a perceber esse grupo de pessoas como pequenos Jesus, seguidores de Jesus ali, e cada um aqui tinha que dar tudo o que tinha, porque isso aqui envolvia um sacrifício. A crise, ela gera esse avanço, é verdade, a crise gera o avanço da missão, e o avanço, ele exige servos. Quando a igreja avança, ela exige servos. Mas servir é compromisso. Serviço é compromisso. A crise aconteceu, eles foram dispersados, a crise gera o avanço. E aí eles chegaram na cidade, começaram a falar de Jesus, começaram a perder os seus nomes, está crescendo isso aqui, a gente precisa de servos. O avanço exige servos. E aí chama a gente. E é o que a gente está fazendo aqui. Vamos, Marcos, vamos todo mundo, gente, ajuda aí, Rosé. A igreja está avançando, a gente precisa abrir as casas de vocês. O evangelho precisa acontecer, vocês precisam oferecer melancia para outras pessoas aí. Mas servir é compromisso. Isso aqui não aconteceu por 1 semana,
2 encontros. Toda semana eles se reuniam 1 hora. Não era isso que acontecia. O serviço aqui envolveu tudo para eles. Compromisso real. Envolveu coragem, porque eles, de novo, estavam sendo perseguidos e agora estão numa nova cidade. Tudo que eles não deviam fazer é falar sobre Jesus, que é a causa. Sabe quando você está escondido, né? Esconde ali, você tem que ficar quieto. Não falar, eu estou aqui. E eles entenderam que a missão era mais importante. Precisa de coragem. Você não está sendo perseguido, nós estamos no Brasil, graças a Deus. Mas talvez você vai ter que ter coragem em outras áreas. Vai ter que ter coragem para sair de um padrão de vida, de padrão de piadas, de um comportamento que você se acostumou e não quer quebrar aquela imagem, talvez. Ou só mostrar que você é imperfeito, como eu, como qualquer um de nós é. E quando você abrir sua casa, vai ter problema. Tem que ter coragem para ser vulnerável. Para falar, é difícil mesmo, minha família é isso aqui, mas mais do que isso, eu quero ter compromisso. Eu quero servir, mas serviço é compromisso, não é de qualquer jeito. É esforço, envolve dinheiro. Compromisso tem que mexer aqui, ó, no bolso. É caro fazer essas coisas, é caro se envolver com a igreja. Você abrir mão de fazer tal coisa para fazer outra coisa, para tomar um café com alguém, gastar dinheiro com isso. Não, eu vou chamar essa pessoa, eu vou abençoar, tá aqui, ó. Queria comprar uma cesta para você, ou queria chamar você para jantar aqui em casa. Isso custa. Se envolver aqui com o que acontece, né, ofertas regulares. Não, eu quero abrir meu orçamento aqui, isso aqui eu vou tirar, eu vou doar isso aqui. Eu quero participar do que está acontecendo. Isso envolve tempo. Você precisa abrir a agenda, não só o bolso, você precisa abrir a agenda. Para alguns até é mais fácil. Não, tá aqui, eu pago até, né? Não. Então dá mais. Se está fácil, dá mais. Dá tempo. Eu vou lá todo domingo. Mas mais do que isso, aí começa... De vez em quando até vou nas semanas, mas se a gente precisasse fazer mais, chamar alguém para ir na tua casa, aí é mais uma noite que eu perco de fazer qualquer coisa que não seja missão. Servir. E percebe a escadinha, né? A crise ela vai gerar avanço e Deus vai cumprir a missão. Então ele vai, mesmo que seja com crise, ela vai gerar o avanço. E o avanço vai exigir servos. E é o que a gente tem mexido aqui. Vamos lá, gente, vamos lá. Precisamos de servos. Mas servir é compromisso. Vai gastar o que você tem. Tempo, coragem, emoções, dinheiro, humildade, teu orgulho vai ser gasto nisso. Vai envolver quem você é. Servir é compromisso. Você vai ter que ouvir, não ficou bom. Eu sei que você quer abrir a sua casa, mas não é desse jeito. Isso aí não foi bom. Você vai precisar voltar, você vai precisar pedir perdão lá, porque o que você falou está errado. Olha, eu entendi que você quis servir aqui, mas a gente acha que pode ser um jeito melhor. Você vê como vai quebrando o teu orgulho e vai, puxa, eu achei que eu sabia, eu só quis ajudar. Mas não é isso. Não é que serviço é compromisso. Quanto mais alguém está comprometido em servir, mais essa pessoa se parece com Jesus. Você conhece alguém que serviu mais que Jesus? Não, claro que não. Quanto mais você serve, mais você parece. Lembra quando Jesus ele lava os pés dos discípulos lá, e aí Pedro, né, fala, não, eu não quero que você lave os meus pés, porque eu que tenho que lavar os teus pés. E aí Jesus fala, não, Pedro, você não está entendendo. Isso aqui eu preciso fazer para dar o tom, dar a direção, dar o caminho. E aí ele vai lá e lava os pés de Pedro. E aí no final ele fala assim, vocês querem me servir? Você está aí constrangindo que eu lavei os teus pés. Você quer me servir, Pedro? Você quer saber como que você pode... Eu criei você, eu criei a água, eu criei os teus pés, eu criei tudo. Você não consegue me servir. Sirva o outro. Quer se parecer com Jesus? Serve o outro. Eu estou servindo a Deus, o que você está fazendo pelas pessoas? Deixa eu ver isso, né? Jesus fala, vocês vão ser conhecidos quando vocês amarem uns aos outros, servirem as pessoas, lavem os pés uns dos outros. Quanto mais alguém está comprometido em servir, tá? Não é trabalhar assim de maneira, qual que é aquela palavra assim, que a pessoa está muito envolvida nisso, assim, workaholic, tipo da igreja, assim, né? Estou todo em evento, eu quero ajudar. Então, não, mas você está servindo, seu coração está servindo, tá sendo difícil? Não, então não sei se você está servindo. Uma das grandes diferenças de um discípulo maduro e alguém que está começando, né, na fé, está dando os primeiros passos, é o compromisso. É o compromisso. Porque às vezes a paixão, ela vem,
tu consegue pegar uma pessoa, né, que ela está dando os primeiros passos todo errado, mas ela quer fazer, e quer acontecer, ela está disposta a isso. O jeito, né, de ser, às vezes o tempo, né, não, então eu vou encher a agenda inteira, vou abrir 3 células, eu vou discipular todo mundo. Então, a diferença, o pulo do gato ali de você ver alguém que está amadurecendo na fé, é o compromisso dessa pessoa em servir. Bom, para acabar, naqueles dias, essa igreja que não existia há pouco tempo, tá? 1 ano atrás essa igreja não existia, ela está no começo, lembra? Igual nós, está começando. Essa igreja que não existia, agora pessoas são expulsas lá de Jerusalém, e aí pessoas que são de outras cidades que nem eram de Jerusalém começam a evangelizar e começam a fazer o discipulado e começam a crescer, e aí falta servos, eles chamam servos de qualquer lugar, as pessoas estão vindo, as pessoas começam a perder até o nome, não importa, o importante é que essa comunidade de pequenos cristãos, e aí começa a exigir tudo deles, eles começam a se envolver, começam a ser comprometidos com aquele serviço. E naqueles dias, alguns profetas foram lá de Jerusalém para Antioquia, lá da cidade grande. Antioquia era até uma cidade maior que Jerusalém, mas eu quis dizer assim, da cidade que é onde veio Jesus, né, a cidade religiosa, assim. Então alguns profetas foram lá de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome no mundo todo. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos lá de Antioquia não pensaram 2 vezes, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos líderes da igreja lá, através de Barnabé e Paulo. Isso aqui é incrível. 1 ano atrás não tinha nem igreja lá. Não tinha nada, não tinha nem convertido, não tinha discípulo de Jesus em Antioquia. Essas pessoas chegam lá, começam a falar de Jesus umas para as outras, começam a contar isso com coragem, com tudo isso que eu já falei aqui, de maneira engajada, comprometida, começam a fazer discípulos ali. Aí Judéia, lá, a cidade de Jerusalém, bom, vamos mandar Barnabé para ele dar uma ajudada lá, ver como é que está a situação, até nos contar se não estão fazendo muita coisa errada, alguma coisa assim. Vamos mandar Barnabé. E Barnabé falou, eu não posso ir embora daqui, porque o que está acontecendo aqui é incrível. E mais, eu tenho que chamar mais gente, chama Saulo. E aquilo começa a viver algo pulsante. Eles começam a passar tempo juntos. E 1 ano inteiro eles estudam e se envolvem a ponto de mover a cidade conhecer eles como cristãos. Tem um grupo de pessoas lá. Passa um tempo, alguém sopra, né, pelo Espírito ali, o Espírito sopra e um profeta diz que vai ter fome lá em Jerusalém. E agora essa igreja, que há 1 ano atrás não existia, se reúne e fala, só tem uma coisa que a gente pode fazer. Pegar o nosso dinheiro, reunir aqui, juntar uma oferta e mandar de volta para Jerusalém. A igreja que nem queria que a gente começasse há um tempo atrás. Tu vê como o serviço, ele vai mudando a tua identidade. Você tem que abrir mão, às vezes, você tem que perdoar. Porque eu consigo ver aqui nas entrelinhas que poderia ter um ressentimento até dessa igreja com Jerusalém. Os caras nunca mandaram ajuda e mandaram alguém só para verificar se estava tudo certo. A gente, né, sempre foi uma igreja aqui de anônimos. Só tem pequenos cristos aqui, é verdade, né? Só cristãos aqui, mas puxa, Jerusalém, podia mandar Pedro para cá, né? Não está vendo que a igreja está crescendo, né? Podia mandar um Tiago para, né, o irmão de Jesus. Bem isso aqui em Antioquia, hein? Legal, Não, a coisa estava acontecendo. O momento que eles têm de se encontrar, Barnabé e Saulo se encontrar, é quando eles voltam para Jerusalém com o bolso cheio de dinheiro da igreja de Antioquia. Gente, o pessoal lá se reuniu, cada um com o que tinha e quis ajudar, porque sabe que vai ter fome aí. Fome no mundo inteiro, percebe, tá? Não é que vai ter fome lá em Jerusalém, Antioquia está num período de fartura, e eles, não, vai ter fome no mundo inteiro, mas e aí? E aí? Se eu tenho para comer, eu tenho para dividir. Eu racho no meio. Se eu tenho um pão, agora eu tenho meio, e você tem meio e eu tenho meio. Eles dividem. Atentos ao sopro do Espírito, o Espírito Santo agindo e eles atentos. Opa, você tem buscado o Espírito Santo? Você tem orado e fala assim, Espírito Santo, fala comigo, sopra. Você olha para as pessoas, para esses vizinhos, colegas de trabalho, ou para a tua família que ainda não vive com Jesus, e você faz uma oração ousada, Espírito, me guia aí. Com quem que eu falo? Como que eu falo? Abre a porta, como que eu faço isso?
através do sopro do Espírito, eles entenderam que eles precisavam mandar uma oferta lá para Jerusalém. E eles obedecem, são generosos, abrem o coração de mágoa, né? Se tivesse algum ressentimento ali, eles perdoam, estão prontos a fazer isso, dividem, né? Porque a fome ia chegar em todo lugar. Assim como lá em Antioquia, nós precisamos nos engajar em alcançar novas pessoas para Jesus. Novos discípulos, a missão é essa. Nossa missão é essa. Isso envolve um monte de coisa, mas a missão é essa. A gente está indo para lá. Vai precisar aprofundar o nosso conhecimento, como eles fizeram, formar novos líderes, é verdade, escutar o sopro do Espírito, se envolver com os nossos recursos, tempo, dinheiro, dons, tudo que a gente tem. Mas a nossa missão é fazermos novos discípulos. E o compromisso, o comprometimento no serviço, no servir, ele começa com pequenas atitudes. Sobre dinheiro, quantas vezes já conversei isso com as pessoas, né? Eu não faço isso, não costumo ajudar pessoas, doar dinheiro para a igreja, não faço isso. E eu não vou conseguir abrir aqui, tirar uma fatia, eu não tenho fé para isso. E eu entendo isso, é comum. E eu sempre falo assim, começa com R$50, R$20. Porque isso vai mostrar muito mais da inclinação do teu coração do que do valor em si. Então, começa com pouco. Não, eu não posso abrir uma célula, liderar uma célula, mas vai em uma. Tu está indo em uma? É porque não, eu nem vou direito, mas tu está discipulando alguém, mas começa a orar por essa pessoa. Fala, eu estou orando por você. O comprometimento, ele se mostra nas pequenas coisas. A obediência, ela é sustentada pelas primeiras coisas, pequenas coisas. Quais passos aí você pode dar? Nessa semana já, né? Nessa semana, quais passos concretos você pode dar para se comprometer mais ainda com a nossa missão, com a expansão do Evangelho? Abrir uma casa, abrir a tua casa, uma célula na tua casa, fala com alguém aí, eu estou disposto, eu quero abrir, eu quero servir aqui nos domingos. Não sei se você percebe que a gente gosta de ser em família. Mas são poucos, né? É o computador, é isso, é as crianças, aí a gente monta as cadeiras e tal. As coisas elas acontecem porque pessoas estão dispostas a servir. Participe disso. Será que não é uma oportunidade de você servir aqui com a gente nesse período, né, de 1 hora e meia que a gente passa aqui? Se envolver financeiramente. Puxa, eu nunca ajudei nada. A gente tem falado dos ar-condicionados, né? E a gente vai incentivar a igreja a entender que a gente precisa pagar os ar-condicionados, né? Mas vai além disso, vai você se envolver, mas puxa, eu não ajudo as pessoas, o quilo do amor, né? Quantas vezes você já trouxe comida ali? Eu não vou pegar, sim, mas compra um leite, começa pequeno. Não é bonito você continuar pequeno, não é legal. Eu dou 1 litro de leite todo mês, para sempre. Isso não é orgulho, mas ficar parado é pior. Começa, se envolve com isso, discipula alguém. Convida um vizinho, chama alguém para a tua casa. Fala, como a Suzy fez. Qualquer assunto você já envolve. Você conhece Jesus? Porque tudo que eu vou falar daqui para frente vai ser diferente se você conhecer ou não Jesus. Qualquer conversa, dá o tom da conversa. Todos nós, eu tenho certeza que nós gostaríamos de ser identificados, né? Sermos identificados como pequenos Cristos, pequenos Jesusinhos. Cristãos. Cristão hoje tem uma outra conotação, né? A religião cristã. Mas para eles lá, quando foi a primeira vez, ali tem alguém que parece aquele Jesus de Nazaré lá. Ali tem um Jesusinho. Ali tem um discípulo. Essa pessoa parece Jesus. Ela imita Jesus. Eu tenho certeza que você gostaria de ser identificado como pequenos Cristos, imitadores de Jesus. Mas isso só acontece quando nós nos comprometemos com o serviço, com a missão. Não é um nome que você fala, eu sou, as pessoas que falam. Isso só acontece, como aconteceu lá em Antioquia, quando você está comprometido em fazer novos discípulos, em cumprir a missão. De uma maneira ou de outra, Deus vai garantir o avanço. Lembra disso, Ele é soberano, Ele vai garantir o avanço. Mas que nós possamos estar dispostos a servir, a participar dessa missão. Envolve tempo, dinheiro, coragem, humildade, sensibilidade ao que o Espírito Santo está soprando. Mas a recompensa é que nós seremos reconhecidos. Ali vai um cristão.
Ali vai um seguidor de Jesus. Essa pessoa se parece com Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos e fazer uma oração, pedindo para que Deus mostre aí qual área concreta, prática, você pode se envolver mais na missão. E presta bem atenção aqui, a missão é fazer discípulos, não é melhorar o culto, não é falar mais da igreja de Santa Cruz, não é ter célula, não é isso. A missão é fazer novos discípulos. Faz essa oração no teu coração, pedindo o sopro. Lembra do sopro do Espírito que eles escutaram lá? Pede, Espírito Santo, sopra aqui agora, qual área o Senhor quer que eu sirva com mais compromisso, ou até comece a servir, eu nem tenho servido ainda, com mais compromisso, para que a obra avance, para que a missão seja cumprida, para que novas pessoas conheçam a Jesus. Deus, eu escuto a Tua palavra e sou imediatamente constrangido com o quanto o Senhor nos amou. Para que a obra acontecesse, para que eu fosse alcançado, o Senhor foi quem se entregou acima de qualquer entrega. O Senhor entregou a sua vida por mim, quando eu ainda era mau, pecador. O Senhor me amou quando eu não te amava, quando eu era teu inimigo. Dificilmente alguém dá a vida por um amigo, mas por um inimigo jamais. E isso foi o que o Senhor fez. Por isso eu não estou pregando aqui, eu não vivo a minha vida para um Deus que está distante, um Deus que não está nem aí, um Deus que exige coisas malucas, irreais. Mas eu sei que o Senhor me amou e entregou a sua vida para mim. E agora, Deus, eu não quero viver esses dias aqui sabendo que o Senhor vai fazer a missão e vai cumprir. Se te precisar de crise, vai gerar crise, vai levantar pessoas sem nome, pessoas de outras cidades vão vir para... A tua missão vai acontecer. Mas eu não quero, Deus, perder o privilégio de ser conhecido como alguém que é um seguidor de Jesus, é um pequeno Cristo, é um imitador de Jesus. Fala comigo, Deus, e fala com a nossa igreja aqui, que a nossa igreja, a Monte Serra Santa Cruz aqui, possa fazer a diferença nessa cidade, Deus. Que aqui as pessoas possam lembrar, puxa, tem uns homens e mulheres lá que eles se parecem muito com Jesus, eles são imitadores, pequenos cristãos, pequenos cristos que estão por ali na cidade. Porque em qualquer reunião que você tiver, em qualquer encontro que você tiver, você vai falar de Jesus. A tua casa vai ser uma casa de um oásis no meio do deserto que as pessoas vivem, as pessoas que estão perdidas nas suas vidas, depressão, lutas de enfermidade, casamentos destruídos, elas vão encontrar lá na tua casa Jesus. Lá na tua casa elas vão encontrar Jesus, na tua fala, no teu abraço, na conversa de WhatsApp, em tudo que você fizer, na tua generosidade. Jesus, Jesus, Jesus vai ser o que essas pessoas vão ver. Deus, faz com que a nossa igreja seja conhecida por uma igreja que cumpre a tua missão e faz novos discípulos. Deus, em nome de Jesus, nós oramos isso. Amém.